Boa noite, gente. Vamos para a última palestra de hoje com a Juliana Carvalho Palodetto. A Juliana, ela é zootecnista e ex-empresária que hoje exerce o papel de esposa e mãe da Betina de 1 ano e 5 meses. A gente muda muito depois da maternidade, né? Ela é apaixonada por alimentação saudável e ela começou a estudar o BLW e vê nele a possibilidade da família toda ganhar mais saúde. Ela aplicou o BLW na sua filha e a família aprendeu a se alimentar de uma forma mais saudável, todos juntos, né? E ela estuda e se aprofunda constantemente na área, divulgando e ensinando o método pela internet e através de oficinas presenciais. Ela é uma das moderadoras do grupo Baby Led Winning, BLW, no Facebook, e ela é idealizadora do Facebook e do Instagram, que chama O Que a Tina Come, e onde ela passa de forma prática informações para aplicar o método BLW, dicas e receitas para uma alimentação familiar bacana. E a Juliana vai contar pra gente hoje, o que eu pedi pra Juliana fazer foi coletar informações de várias mães que fizeram o BLW e estando trabalhando, né? Porque essa é uma dúvida muito recorrente. Trabalho BLW é possível? Né? Então muitas pessoas sentem essa vontade, mas acabam não conseguindo fazer. E aí eu pedi para a Ju recolher todos esses relatos de quem realmente conseguiu fazer o BLW, quais foram as dificuldades, quais foram, enfim, tudo para trazer para vocês aí o que a gente pode esperar na prática, né? Uma ótima aula para vocês e a gente se vê amanhã. Tchau, tchau! Olá, gente! Eu sou a Juliana Carvalho, vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre o BLW para mães que precisam deixar os filhos com algum cuidador. Bom, o BLW, só para a gente fazer um apanhado aqui, é um método de introdução alimentar, que é o Baby Led Weaning, onde a criança ela tem total autonomia na hora de se alimentar. Ou seja, o alimento é oferecido a ela e ela sempre vai comer sozinha as quantidades que ela precisar e ela vai escolher os alimentos também que ela vai comer. Bom, é um método que realmente ele foge bastante do método tradicional que a maioria pratica hoje. Por isso ele acaba trazendo estranhamento, ele causa um estranhamento nas pessoas a primeira vez que ouve falar do método, né? Ou que vê uma criança se alimentando por esse método. Até nós mesmos, né, o primeiro contato provavelmente que vocês tiveram com o BLW trouxe um pouco de estranhamento, um pouco de dúvida, será realmente, né? Porque nós já temos uma ideia construída de muitos anos, né, da forma que nós nos alimentamos e que nós vimos vários bebês se alimentando e que o BLW foge. Então, realmente, esse estranhamento é algo muito normal. Nós, como pais, nós tivemos esse estranhamento, mas nós buscamos a informação porque nós queríamos aplicar o melhor, ou o que nós considerávamos melhor para os nossos filhos na introdução alimentar. Porém, quando a gente fala de um cuidador, a gente tem que entender que esse cuidador, ele também vai ter esse estranhamento, né? Se for o primeiro contato que ele tem com o método, ele também vai ter esse estranhamento. Ele não tem interesse em buscar mais informações a respeito. Nós aqui temos interesse em levar a informação para que ele utilize em nossos filhos. Então, é necessário que a gente realmente tenha muita paciência na hora de passar essas informações, na hora de mostrar para essa pessoa, para esse cuidador, o que é o método, como ele funciona, realmente dar uma humanização nessas informações. Porque eu entendo que eu também já fui bastante militante em vários assuntos, e quando a gente busca algo que é diferente da maioria, a gente sofre realmente uma grande pressão, né, das pessoas em relação a isso, e a gente acaba criando uma defesa natural, assim, né?
Então eu percebo que às vezes a gente tem uma rispidez na hora de falar o nosso ponto de vista, devido a tudo isso que a gente sofre, né? A essa pressão do meio para que a gente faça igual a todo mundo. E a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente acaba saindo daquilo que a gente busca, né? A gente busca humanização, a gente busca acolhimento, e na hora de passar uma informação para uma pessoa que não conhece absolutamente nada, que nunca ouviu falar daquilo, que obviamente vai ter uma resistência inicial, a gente acaba vindo sem esse tato, sem esse acolhimento na hora de passar essas informações. Além desse estranhamento inicial, depois que a pessoa começa a entender um pouco mais sobre o método, também podem ter alguns outros empecilhos quando a pessoa começar a praticar o método, que um deles é o engasgo. A pessoa realmente, algumas pessoas vão ter um pouco mais de medo do engasgo acontecer, né? Quando tiver o primeiro gag, pode trazer um pouco de insegurança. A questão da sujeira também é algo que incomoda muitas pessoas. Eu confesso que no começo eu era uma pessoa que ficava bastante incomodada com a sujeira, eu não conseguia ficar completamente à vontade, depois eu fui me acostumando. Então há de se levar em consideração também a quantidade que a criança consome, também é algo que incomoda tanto pais, quanto vai incomodar também os cuidadores. Eles vão achar que a criança está passando fome por não conseguir se alimentar, por não ter a capacidade de se alimentar, que é isso que eles vão achar, né? Que a criança não consegue comer aquele alimento inteiro e essa criança vai passar fome. Então, há também esses outros fatores que podem servir de complicadores na hora da gente tentar passar o método para que um cuidador faça em nossos bebês. Por isso é muito importante que o cuidador tenha bastante informação e que essa informação seja passada de uma forma muito leve, muito suave, que a gente passe de uma forma delicada, para que ele não sinta que as informações que ele teve até hoje são erradas, que a gente está falando que ele faz tudo errado, entendeu? Que essa não é a forma correta. Não, que ele veja que hoje há outras formas de introdução alimentar, outros métodos, e que podem trazer ótimos benefícios. Falar dos benefícios é uma excelente arma, porque quando a gente sabe aonde a gente vai chegar com isso, a gente executa de uma forma muito melhor, né? Se a gente sabe que vão ter ótimos benefícios lá na frente, a gente passa a executar de forma mais leve, né? A gente passa a realmente querer que aquilo dê certo. Porque se a gente só falar, por favor, eu quero que você dê aí para o meu filho em pedaços, ele não come papinha e tal. Ótimo, maravilha, eu vou fazer isso. Você vai virar as costas e ele vai amassar e vai dar na boca do filho. Então é muito importante que a gente tenha essas pessoas como aliados, realmente, sabe? Que eles realmente se sintam integrados e importantes nesse processo todo. Se no caso o cuidador ou cuidadora for de uma escolinha ou creche, é bacana você escolher, se você tiver possibilidade, claro, mas dentro das opções, lugares que tenham menos alunos, porque onde tem menos aluno é mais fácil da gente conseguir, caso seja só para o nosso filho, um atendimento mais individualizado, né, do que um local que tenha muitos alunos, que seja um local muito grande, com várias turmas, acaba se tornando mais difícil. Então, se tiver oportunidade, possibilidade de achar algo menor, as chances de você conseguir levar o método à escola ou à creche, eu acho que são maiores. Procurar também envolver o maior número de pessoas nas informações. Às vezes a gente acaba procurando a pessoa errada para falar do método. A gente procura uma pessoa que, na verdade, aquela pessoa ela não tem o menor interesse em mudar, em sair da zona de conforto, e ela também, na verdade, não apita em nada ali.
Então é muito bacana a gente saber com quem conversar. Quanto mais pessoas a gente envolver no processo, a gente começar lá pelos diretores, enfim, por quem, né, por quem tá lá em cima na direção, e depois ir falando também com as professoras, né, com os cuidadores, se tiver a oportunidade de falar também com a nutricionista, enfim, quanto mais pessoas envolvidas no que você está querendo propor, melhor é. Por quê? Porque às vezes uma não compra a ideia. Às vezes a gente vai e já fala direto com a professora e de repente a professora não tem o menor interesse em sair da zona de conforto dela. Né? Pô, tá tão legal, eu sento todos aqui e tal, e faço de um jeito só, agora ela quer. Mas de repente a gente consegue vender a ideia para nutricionista, entendeu? Ou a gente consegue vender a ideia para a diretora. E de repente essas pessoas vão te ajudar a convencer, a fazer com que o cuidador também compre a ideia do BLW e você consiga trazer o BLW para a escola ou para a creche. E nesses casos também da escolinha, da creche, é fundamental que a gente tenha humildade na hora de falar, para que a gente conquiste a empatia das pessoas. Quanto mais as pessoas te verem como amiga, que elas tiverem realmente uma simpatia por você, que verem que você não está duvidando do método que elas utilizam, mas que você está querendo acrescentar, maior a chance de a gente conseguir ter sucesso também. Né? Se a gente já entra na bicuda, é muito mais difícil, é muito mais complicado. Se a pessoa já tem um atrito com a gente logo de cara, é difícil reverter depois. Então a gente sempre tem que chegar, sabe, com jeitinho, trazer as informações, falar, não, o método que vocês utilizam é muito legal e tal, mas eu li a respeito desse e achei esse super legal. De repente levar vídeos se o seu bebê ainda não começou a comer pelo método, levar vídeos de outros bebês comendo, sabe, se alimentando pelo método, de bebês que já tiveram resultados com o método, sabe, bebês utilizando o talher antes de 1 ano, enfim, tudo isso acaba fazendo com que a pessoa realmente, né, fique empolgada em ver onde isso vai dar. Nossa, eu nunca vi isso, e ela tá, né, me propondo e de repente, nossa, aquela criança comeu tão bonitinho, né, comeu os alimentos e hoje já se alimenta com talheres, assim, antes de 1 ano. E a gente aguça a curiosidade da pessoa de realmente testar o método. Se for, por exemplo, uma escolinha pública, uma creche, de repente seria bacana você também falar sobre a parte da limpeza, porque, gente, BLW, vamos dizer, faz sujeira e as pessoas vão se incomodar com isso. Então, de repente, você trazer algumas alternativas para essa sujeira, né, conversar lá com a pessoa que faz a limpeza, né, mostrar para ela o porquê daquela sujeira, que volta naquilo que eu falei, envolver realmente todas as pessoas, porque às vezes a gente nem lembra da pessoa que vai limpar a lambança do nosso filho, mas às vezes essa pessoa vai levar uma reclamação para uma outra pessoa e aquilo vai atrapalhar todo o processo que a gente já construiu. Então é importante pensar também ali na pessoa que vai limpar e de repente trocar umas palavrinhas com ela e falar o que vai acontecer, o porquê do método e de repente, por que não levar algumas alternativas para minimizar, né, a sujeira. Se a pessoa que você for colocar como cuidador ou cuidadora for ficar na sua casa cuidando do seu filho, é muito importante que essa pessoa seja bastante capacitada, que você leve muitas informações também a respeito de desengasgo. Normalmente nas escolinhas os profissionais já estão capacitados para isso, pelo menos deveriam, né? Mas quando a gente traz algum cuidador para nossa casa, seja ele babá ou avó, enfim, é muito importante que a gente mostre a manobra, que a gente mostre um vídeo, pegue uma boneca, ensine, peça para fazer, deixe essa pessoa realmente capacitada para uma emergência, né? Isso é muito importante. E envolvê-la também no método, né? Fazer com que ela compre a ideia, para que a gente não vire as costas e ela acabe fazendo de outra forma. Então sempre tentar viabilizar informações, vídeos, mostrar o porquê que você está fazendo aquilo, quais são os resultados que você está querendo com aquilo, né? Onde você vai chegar.
é muito importante. Quanto mais informações essa pessoa aceitar receber, melhor é. É mais fácil de ter o sucesso realmente do cuidador aplicar o método. E se nada disso der certo, não tem problema. Não tem problema, gente. Se nada der certo, a gente procura um outro método de introdução alimentar que traga ótimos benefícios também e que nos traga tranquilidade de que o cuidador vai estar fazendo algo dentro das suas limitações. Ou seja, vai estar sendo oferecido alimento de forma tranquila e segura para o nosso bebê, né? Eu acho que o mais importante na introdução alimentar é oferecer alimentos saudáveis para os nossos bebês, tá? Eu acho que esse é o ponto alto da introdução alimentar. É que na mesa dos nossos filhos tenham alimentos de qualidade e com alto valor nutricional. Acho que é isso que vai dar o maior sucesso na introdução alimentar. Então não vamos nos desesperar se não conseguimos fazer o BLW. O BLW realmente é um método de introdução alimentar onde há limitações, e deixar os nossos filhos com cuidadores realmente pode ser uma limitação, porque nós estamos transferindo para uma outra pessoa, dependendo de uma outra pessoa que pode ou não aceitar fazer o método. E se essa pessoa não aceitar, infelizmente não será possível, porque não tem como a gente fazer o método metade do dia. Mas a gente vai escolher um método de introdução alimentar que se adeque na rotina da família e que vá trazer também benefícios para os nossos filhos. Então, agora na sequência, eu vou trazer para vocês alguns depoimentos de mães que tiveram sucesso ao buscar o BLW com cuidadores. Foi muito bacana ouvir a história delas, eu achei muito inspirador. Elas realmente correram atrás e conseguiram fazer com que o BLW desse certo. Espero que vocês gostem também. Agora nós vamos ouvir um pouquinho da experiência da Pamela. Ela é mãe do Alberto, de 1 ano e 7 meses, e ela tem experiência de BLW na escola. E foi muito legal, porque com ela deu super certo e de repente a história dela vai inspirar você também a conseguir ter o BLW mesmo colocando o seu bebê na escola. Oi, Pamela, tudo bem? Oi, tudo bem, você? Tudo jóia. Pamela, com que idade você colocou o Alberto na escolinha? O Alberto, que eu consegui vaga na escola, ele foi a partir dos 11 meses. Ele acabou ficando só 2 meses, porque eu trabalhei dos 7 aos 13 meses dele. Mas dos 7 até os 11 meses ele ficava com o pai no horário que eu estava trabalhando. E daí quando a gente conseguiu a vaga, ele foi com 11 meses. Eu cheguei aí algumas vezes lá, até porque o Alberto tem alergias alimentares. Ele tem alérgico ao trigo e ao leite. Então cheguei aí lá para ver como é que seria essa interação com eles lá e tudo mais, e na questão do BLW, né? Mas a princípio era papinha. Não, a gente não vai fazer isso aqui porque é papinha e pronto e não é para todos. Eles aceitaram que a princípio eu levasse com um laudo médico e de nutricionista, levasse a alimentação dele de casa. Era uma creche pública, né? Não era uma escola particular, era uma creche pública. Então eles aceitaram por conta das alergias, mas não por outros fatores, assim, né? Então, a princípio eu ia mandando papinha, fazendo papinha mesmo, e mandando todos os dias, mas ele não comia. Porque eu já estava acostumada a comer em casa, em pedaços, e tudo, comer com a mão. Aí foi o processo. Durante a estadia dele, depois da primeira semana ali, que as professoras reclamando que ele não comia muito e tal. Aí eu fui, não, mas olha aqui, olha essa foto ele comendo, olha esse vídeo aqui dele comendo. Aí elas, mas como é que é isso? Eu falei assim, não, BLW, é assim, é assado, explicandinho ali e tal. Até que um dia a professora, não, então manda em pedaço, vamos ver como é que vai ser. E eu mandei ele em pedaço, ele comeu deliciosamente bem. Aí elas, nossa, olha, hoje ele comeu bem e tal. Então, dá pra começar a mandar assim? Vai ou não? Aí ela, não, vai mandando assim. Daí foi. Aí até mesmo quando eu não mandava fruta, alguma coisa assim,
elas pegavam a banana lá, descascavam, davam na mão dele, sem se preocupar muito. Ficavam olhando de olho, claro, né, pra não ter gag, nada. Mas mesmo quando ele tinha algum gag reflexo, alguma coisa assim, era mais tranquilo, elas não se importaram. E acabou indo depois, os outros meses, ele sempre comendo BLW na creche. Ele mesmo ensinou as cuidadoras como que ele queria comer, né? Exatamente. As cuidadoras que é muito legal. Isso, depois que ela aprendeu ali, foi tranquilo. Ela até me mandava foto no WhatsApp dele comendo, sabe? Bem empolgada. Ela tinha um filhinho um pouco mais novo que o Alberto na época. E ela se empolgou até em dar a BLW pro filho dela, que ela dava antes papinha e sopa, tudo batidinho, amassadinho. E ela se empolgou em dar pro filho dela também em pedaços, em BLW, todo o esquema, né? Ai, que joia! Nossa, que experiência bacana. Pamela, eu quero agradecer a sua participação. Eu tenho certeza que a sua história vai inspirar muitas mães. E um beijo grande para você e pro Alberto. Obrigada pela oportunidade. Gente, então nós vamos conversar agora com a Gisele. Vamos conhecer a história dela. A história dela é com o Ian, ela é mãe do Ian, de 16 meses. Hoje ela mora lá no Canadá, mas a experiência dela com a creche, que é particular, a creche que ela deixou, foi no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Oi, Gisele! Tudo bem? Oi, tudo bem. Gisele, conta pra gente um pouquinho com que idade que você precisou colocar o Ian na escolinha, né, na creche, e como foi esse preparo que você precisou fazer lá? Você conversou, fez algum treinamento, eles já conheciam o método ou você que mostrou tudo? Assim, de modo geral, quando eu soube muito em cima da hora que eu ia precisar colocar Ian na creche. A princípio ele não ia entrar na creche porque eu só trabalhava uma vez por semana. Aí eu ia ficar com uma cuidadora. Só que não rolou, a criança não parava de chorar. E assim, faltando 2 semanas para eu voltar ao trabalho, que eu descobri que ia ter que achar uma creche. E aí um dos pré-requisitos, além da questão de um cardápio legal e um ambiente legal, seria um lugar, uma equipe que aceitasse a introdução de alimentar que eu escolhi para o meu filho. E aí eu visitei 14 creches na zona norte do Rio de Janeiro. E aí eu fiquei entre 2, e aí essa que eu acabei colocando Ian foi a que me passou mais confiança, que a dona falou assim, é uma creche pequena, que só trabalha com criança de 0 a 3 anos. E aí ela falou assim, não conheço, como é que é? Aí eu falei assim, olha, é um método que a criança tem autonomia, que ela come sozinha, que não sei o quê. Eu tinha vídeos no meu celular do Ian comendo frutinha, almoçando. Aí eu mostrei os vídeos, ela, que gracinha, mas tão pequenininho, já come sozinho. Não, a gente pode fazer e tal. Ficava um pouco fora do meu orçamento, aí eu conversei com o marido, a gente se apertou, fizemos. E aí no início, o que eu fiz assim, sempre lá era... Além de explicar, foi de tudo que eu introduzia com o Ian em casa, eu introduzia antes da creche. Então, no início lá, ele só comia legumes. Nós somos veganos, então a gente não ia introduzir carne, ovo, leite, essas coisas mesmo. E aí, depois que eu achei que o Ian já estava bem, com pinça, com tudo, que eu fui liberando as outras coisas junto com a pediatra. Que a pediatra dele também não era assim, nossa, BLW, só faça isso. Mas ela falava assim, não, ok, quer que seja BLW, ok, por mim não tem problema. E aí eu lembro que na semana que ele ia começar na creche, eu postei lá no grupo BLW, gente, eu preciso de uma apresentação para mostrar na creche. E aí uma das moderadoras me mandou uma apresentação dela, eu fiz mais ou menos um documento para poder mostrar para a creche quais eram os princípios do BLW, do porquê que eu queria que fosse BLW. E aí ele começou comendo lá assim. A gente teve alguns ajustes ao longo das pessoas realmente se questionando, mas ele não come, quando que ele vai comer um pratão de arroz com feijão? Ele vai comer um pratão de arroz com feijão quando ele conseguir pegar o arroz e feijão.
Sim, teve em um momento que eu, particularmente, achei que eles estavam muito na dúvida. Por quê? Quando eu coloquei o Ian na creche, eles pediram um documento do pediatra dizendo que a introdução alimentar do Ian era pelo BLW. E aí, como eu já tinha discutido essa questão da introdução alimentar com a pediatra, apesar de eu achar que a pediatra não é a pessoa ideal para tratar de introdução alimentar, ela deu tipo um atestado dizendo, não, ó, a introdução alimentar dele é pelo BLW. E a creche aceitou. Acabou que passou 2 meses depois, eles estavam querendo que eu levasse outro papel da pediatra de novo. Aí eu, não, calma aí, gente, eu sou mãe, o pediatra não vai dizer pra mim, assim, determinar o que eu tenho que fazer e o que eu não tenho que fazer com meu filho. Sim. Aí eu fiz um texto de 2 páginas, escrevendo do porquê do BLW, explicando direitinho, e o porquê da questão da nossa dieta vegana, porque eu senti que as 2 coisas estavam sendo meio que contestada, não pela dona da creche em si, mas a nutricionista às vezes, oi, tudo bem, que não sei o que, que estão me cobrando o documento atualizado. Eu, olha só, não tem condições de eu ficar ocupando o pediatra e fazer relatório de, olha, a criança continua com a introdução alimentar pelo BLW. Aí eu fiz isso e depois não me perguntaram mais nada, não encheram mais o saco, não falaram mais de nada, a não ser do tal do prato de arroz com feijão. Assim, de um modo geral, eles não te relataram nenhum tipo de intercorrência durante a alimentação. Eu fui guiando, de um modo geral, com o que o Ian estava adaptado. Quando o Ian entrou lá, ele comia os alimentos mais ou menos naquele formato, palitinho, que dê para segurar com a mão e sobra um pouquinho. Conforme eu ia observando que as habilidades dele estavam melhorando, eu colocava na caderneta. Olha, o Ian já pode comer alimento menorzinho. O Ian já começou a fazer pinça, já pode comer grãos e etc. E uma das preocupações que eu tive quando eu coloquei ele lá foi exatamente isso. As cuidadoras têm informação, sabem resolver caso aconteça um engasgo? Disseram que sim, fiquei tranquilo. Nunca me relataram, olha, o Ian hoje engasgou. O que eles relatavam era, olha, o Ian comeu 2 pedacinhos de cenoura e não quis comer mais nada. Não, a fruta dele come super bem. E às vezes eu encontrava com a dona, olha, hoje, porque o Ian tem a dieta especial, hoje eu comprei ameixas e pêssego pro Ian. Ai, que linda. Obrigada. Eu comprei taperequinha hoje pro Ian. Muito obrigada. Ai, que joia. Então, de uma forma geral, a sua experiência foi super positiva com a creche, deu super certo. Mas é aquilo, né, Gisele? Assim, quando a gente quer que alguma coisa dê certo, a gente tem que procurar. Realmente, não vai, às vezes, pode ser que não role, né? Em uma cidade, pode ser que financeiramente você não consiga pagar uma escolinha, ou pode ser que nenhuma escolinha realmente aceite. Mas pode ser que aceite. Então, eu acho, como você falou, você foi em várias escolinhas, você realmente queria dar continuidade ao método e foi feliz na sua procura. Então, eu acho que isso vai inspirar muitas mães a não desistirem logo de cara, a tentar, a buscar e quem sabe conseguir, né? Exatamente, tem que ser persistente. E o negócio do relato, se você quiser, eu posso dar uma lidinha aqui, que a creche mandou quando ele saiu de lá. Ele saiu de lá com 12 meses. Pode ler. Aí eles colocaram assim, ó. Recebemos nosso bambino com a proposta de introdução alimentar BLW, diferente do método tradicional que costumamos usar. Iniciamos com legumes e frutas cortados em pedaços tipo palito, somados sempre a um complemento de leite materno. Evoluímos oferecendo arroz e feijão, além de legumes. A pedido dos pais, não foi introduzido nenhum tipo de carne e ovo na sua alimentação. No início, ele não comia uma quantidade considerável em suas refeições em comparação com as outras crianças. E apesar de um pouco de preocupação quanto à oferta insuficiente de nutrientes, após conversa com o responsável, sempre guiado pelo pediatra e pelo ganho de peso satisfatório, apostando no bem-estar e com a confiança recíproca entre creche e casa, continuamos com a proposta. Ele mostra-se sempre muito curioso em ver os alimentos oferecidos.
participa ativamente das refeições, já domina muito bem a pinça, onde pega os alimentos com a mão e come praticamente sozinho, mas sempre com supervisão. Nos últimos tempos, sua aceitação vem melhorando muito e a cada dia ele vem se mostrando cada vez mais independente. Nossa, quando a gente recebeu esse recadinho, a gente achou tão fofo. Que, cara, que legal, né? Que, assim, apesar de eu ter corrido pra caramba atrás, ido a 14 creches diferentes, de ter achado um lugar que a gente pudesse confiar e que apostasse no benefício da introdução alimentar. A gente achou bem legal. Nossa, mas foi mesmo. Foi realmente uma experiência muito bacana, muito legal mesmo. E parabéns pela sua persistência. Tomara que realmente inspire as outras pessoas, né? Com certeza vai inspirar. Parabéns pela sua persistência e valeu super a pena. E muito obrigada pela sua participação, tá, Gisele? Obrigada a você. Um beijo. Tchau. Gente, agora nós vamos conversar com a Heloísa, que é mãe do Davi, de 15 meses. Aos 5 meses, ela começou a deixar o Davi meio período com a mãe dela. E deu super certo para ela. A mãe dela se envolveu bastante com o processo. A gente vai saber um pouquinho como é que foi lá para ela, para inspirar-nos a tentar com as nossas mães também. Tudo bom, Heloísa? Tudo bem, e você, Juliana? Tudo jóia. Então, Elo, nossa, eu fiquei encantada com a sua história, da sua mãe ter se envolvido tanto com o BLW, depois ter curtido bastante até, né, fazer o método, porque eu falo que minha mãe, se fosse contar com a minha mãe ia dar papinha e ia dar papinha de batata frita ainda pra minha filha. Então é super legal sua mãe ter entrado com você nesse mundo do BLW. E eu queria saber como que você começou a trabalhar isso na cabeça da sua mãe, se vocês foram a alguma oficina juntas, ou se ela foi participando de você nas pesquisas. Como que foi esse processo? Na verdade, assim, eu já venho de uma formação durante a gestação de querer sempre algo mais saudável para o meu bebê, dentro das nossas possibilidades, dentro da realidade de cada um. E com isso eu acabei fazendo algumas opções que não são convencionais, inclusive para ela, com a idade dela, né, exatamente opostas às opções que ela fez para mim quando eu era bebê. Então, quando eu deixei o Davi com a minha mãe, eu queria continuar a amamentação exclusiva e comecei a pesquisar maneiras de ele não largar do peito, dela poder ficar com ele. E aí eu comecei a descobrir o copinho e deixava o leite para ele. E por conta dessa pesquisa da amamentação, acabei achando o BLW. E aí, através do material que eu fui caçando de um lado, de outro, lendo, principalmente nos blogs, que foram, assim, a parte mais importante para mim. Eu acho que hoje essa blogosfera materna, e ela é de uma riqueza maravilhosa, né? Eu fui começando a ver. E eu comecei a perceber que só seria possível se eu tivesse o apoio de todos os que iriam cuidar dele depois que eu voltasse a trabalhar. Então, eu comecei a compartilhar com a minha mãe no Facebook as matérias sobre o BLW, primeiro falando dos benefícios, falando do método, e aí ela começou a se interessar e achar bacana, até porque eu tenho um histórico de obesidade. E a gente já conversou bastante sobre isso, nós entendemos que isso vem de uma relação não muito saudável que eu tenho com a comida, que isso também tem ligação com a minha introdução alimentar. E aí eu apresentei os dados para ela da diminuição de obesidade infantil por conta do BLW, né, da diminuição de diabetes, todos esses problemas que as crianças têm hoje. Então ela se interessou muito, ela achou muito interessante. Aí começaram a vir as dúvidas, né, do tipo, mas e vai engasgar, né, as clássicas. Né? E eu comecei a compartilhar material de segurança também com ela, de como fazer o taponamento, de como você liberar para a criança ter o próprio gag, para, né, saber diferenciar o que é o gag, o que é o engasgo. Então, foi mais o interesse dela mesmo. Ela começou a puxar as coisas e eu fui só alimentando ela com o conteúdo e reforçando sempre na base de que era o melhor para o Davi. Então, ela, como avó que ama o Davi, entendeu que podia não ser o melhor que ela achasse, mas foi a minha escolha e eu escolhi isso como melhor para o Davi, então ela me respeitou e a partir do respeito se abriram as portas para o encantamento
comportamento, né, para perceber o quanto ele se desenvolveu com isso. Então foi uma relação assim construída na base do respeito, ela entender que eu sou mãe, que eu fiz as escolhas e que a partir disso nós podemos conversar, mas nunca passar por cima, né, do que eu desejo, do que é a minha linha de criação da vida. Luísa, muito obrigada. Obrigada pelas suas palavras. Obrigada à sua mãe. Obrigada, dona Elsa. Ela tava com conta do Davi. Um beijo, Elô. Tchau. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que tenha acrescentado a vocês essas informações que foram passadas aqui na palestra. Agradecer muito o convite de participar do Conalco, que é um evento tão importante na área de introdução alimentar, e pedir desculpa pela qualidade dos vídeos, porque a minha intimidade com tecnologia realmente é nula, mas eu tentei trazer algo de qualidade para vocês. Um beijo grande e até a próxima!